Nesse vídeo eu vou te ajudar a montar, a fazer o seu devocional de forma simples, prática e objetiva. O último passo você nunca ouviu falar na internet, na igreja, em lugar nenhum. Muita gente me pergunta sobre como montar um devocional, como fazer devocional, porque às vezes percebe que lê a Bíblia, mas Deus não fala nada, não sente nada, não consegue perceber, não consegue extrair nenhum ensinamento ali. E eu, como pastor, consigo orientar e ensinar alguns passos, algumas dicas, algumas ferramentas que você pode utilizar para conseguir fazer um devocional prático, simples, sem precisar ficar lendo muita coisa aqui, sem precisar desse monte de livro aqui. Se você for fazer um estudo bíblico aprofundado, preparar um sermão, tirar alguma curiosidade, sanar alguma dúvida, beleza, aí você precisa de um aparato desse aqui para estudar, consultar alguns livros, ter alguns recursos. Mas para um devocional simples, prático, para o dia a dia, coisa que vai demandar 10, 15 minutos no máximo, não precisa, é só ler a Bíblia e seguir uns passo a passos que eu vou te dar aqui, algumas ferramentas que você vai conseguir fazer um devocional simples e prático todos os dias. Eu vou te dar cinco passos para que você possa fazer isso. O quinto, o último passo, você nunca ouviu falar na internet, na igreja, em lugar nenhum. E é sensacional, muito legal, mas você tem que ficar até o final para você saber como é que funciona, beleza? Então, desde já se inscreve aqui no canal, todo dia eu posto vídeos, sejam devocionais nos shorts, sejam curiosidades bíblicas, perguntas bíblicas, resumo de livro, enfim, várias coisas relacionadas ao campo da fé, à religiosidade, à espiritualidade para você. Então, se inscreve aí no canal, beleza? Então, sem enrolação, vamos lá. Primeira coisa, preliminar, primeira coisa que você tem que saber, poxa, você vai fazer um devocional, você tem que dedicar o seu tempo para aquilo ali. Então você vai ter que preparar um lugar para você ficar sozinho, certo? Você já vai se preparar, vai no banheiro, já também bebe água, faz tudo que você tem que fazer para na hora que você começar o seu devocional, você sentou para fazer o devocional, começou a orar, já dá vontade no banheiro. Poxa, eu vou beber água. Aí você vai interrompendo essa atividade, isso quebra a sua concentração e vai te atrapalhar. Então, resolva tudo que você tem que resolver antes de começar o devocional. O devocional é um tempo em que você vai dedicar para que Deus fale ao seu coração. É um tempo de dedicação exclusiva, de atenção plena àquilo que você está fazendo, que é a leitura bíblica e ouvir a voz de Deus. Então, se você puder, deixa o celular longe. Se você está fazendo num quarto, deixa o celular na sala. Se você está na sala, deixa o celular no quarto, longe de você, para que nada te distraia, para que você esteja totalmente concentrado no que você está fazendo, para que Deus fale com você. Com esses cuidados preliminares, esses cuidados vão te ajudar a ser mais específico, mais intencional, mais assertivo no devocional. Vamos para o ponto 1. Bom, o básico, oração. Deus vai falar com você, então você precisa ter essa atenção plena e pedir que Deus fale ao seu coração. Afinal de contas, você está dedicando esse tempo para ouvir a voz de Deus. Então, direcione a sua oração para que Deus fale ao seu coração. Você não vai pedir para que Deus mude o planeta, a paz mundial. Isso deixa para outra oportunidade. O tempo de devocional, a sós com Deus, não sei como você costuma chamar, é um tempo em que Deus vai falar ao seu coração. Então a sua primeira oração nesse momento é para que Deus fale ao seu coração, para que Ele te esvazie de você mesmo, das suas percepções, do seu ponto de vista, das suas certezas, para que você se encha do Espírito Santo de Deus a partir do que Ele vai falar no texto bíblico, beleza? Devocional é feito com a Bíblia, então você vai ler a Bíblia, beleza? Então, primeiro ponto, oração. Ponto 2, você precisa lembrar que devocional, Deus fala com você. Então, lembre-se disso, guarda no seu coração. Devocional, Deus vai falar com você. Então, você não vai estar lendo a Bíblia para evangelizar, você não vai estar lendo a Bíblia para falar esse texto para alguém. É uma mensagem de Deus diretamente com você. O que Deus vai falar ali é para você, é para o seu coração e é para o seu dia a dia. A sua intenção ao fazer a devocional, ao ler o texto bíblico, ao orar, é para que Deus fale com você, para que Ele mude a sua vida, para que Ele traga revelações e palavras para a sua vida. Lembre-se disso, devocional é para você. 3. Lição única. Aquilo que você vai aprender, você vai ler o texto bíblico, tente buscar inicialmente uma única lição.
Às vezes as pessoas falam, eu não estou conseguindo entender, Deus não falou nada comigo. É porque às vezes as pessoas querem fazer um estudo bíblico durante o devocional. Estudo bíblico é uma coisa, devocional é outra completamente diferente. Então, inicialmente, o que eu sugiro? Tente tirar uma única lição. Então aqui a gente já cai numa outra questão. O que eu vou ler? Para começar, para ser algo mais objetivo e prático, que é o nosso objetivo aqui, a nossa intenção, comece pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitos até recomendam começar especificamente por João, beleza? Mas fica a seu critério, comece pelos evangelhos, tirando uma única lição. Bom, e é nesse ponto que as pessoas têm mais dificuldade em extrair uma lição. Como assim? Como que eu vou ver uma lição, extrair do texto alguma coisa? Então, o que eu sempre digo é, observe o que mais chama a sua atenção no texto. Você vai ler o texto bíblico e o que mais chama a atenção é o que Deus quer falar com você. Basicamente isso. Essa é uma ferramenta, é uma alternativa. Mas, ainda assim, tem gente que não consegue, mas tudo me chama atenção, ou nada me chamou atenção, o que é muito difícil. Se você ler o texto, alguma coisa ali vai te chamar atenção. Mas se ainda assim você não conseguiu perceber, aí vem uma outra ferramenta, que é prestar atenção nos verbos e nas ações, no que está acontecendo no texto. E a partir disso, Deus também fala com você. Vamos lá no texto? Eu vou te mostrar como que isso acontece dentro do texto. Então aqui, Jesus cura o paralítico, que é Mateus 9, do 1 até o verso 8. Entrando Jesus no barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Até aqui tudo bem. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei, e o texto continua. Vamos arredondar aqui para ser mais objetivo. Suponhamos que nesse caso o que tenha me chamado a atenção é essa parte aqui, ó. Vendo a fé que eles tinham. Porque vendo a fé que eles tinham, não está falando do paralítico, está falando da fé dos amigos que levaram o paralítico até Jesus. Então isso me chamou a atenção. Então você vai destacar essa parte aqui. Ó, vou marcar aqui, ó. Espera aí. Vendo a fé que eles tinham. Essa é a parte que me chamou a atenção. Então é isso que você vai fazer. Separa essa parte que te chamou a atenção. Então eu já vi lá em Mateus 9 que o que me chamou a atenção era a fé que os amigos tinham. Vendo a fé deles, diz o texto. Jesus viu a fé dos amigos. Então, aí vem uma outra ferramenta. Como eu vou aplicar isso na minha vida? Como aplicar o que me chamou a atenção, como aplicar isso na minha vida? Então, pegando esse exemplo, eu posso aplicar da seguinte forma. Por causa da fé dos amigos, Jesus curou o paralítico. Não só físico, mas também espiritualmente. Então, eu aprendo o seguinte: através da minha fé, Deus pode me usar para abençoar outras pessoas. Então, esse é o princípio. Deus pode me usar para abençoar outras pessoas. E agora eu vou te falar a ferramenta de ouro. Isso aqui, pode procurar na internet, você não vai encontrar. Não vai encontrar. Se você encontrar, vem aqui e deixa nos comentários, porque eu nunca vi isso na internet. Até porque foi uma coisa que eu criei. Se alguém já fez antes, eu não tenho a menor ideia. Então, consiste no seguinte. Então, você vai criar um grupo no WhatsApp com você mesmo e vai colocar lá, devocional. Beleza? Devocional. Você vai pegar esse versículo que chamou sua atenção e vai colocar lá, nesse grupo que só tem você, no grupo do WhatsApp. Colocou esse versículo lá. E vai colocar o princípio, como que você vai aplicar isso. Deus pode me usar, Deus quer me usar para abençoar a vida das pessoas. Colocou lá o versículo e a aplicação. Beleza? Você vai pegar esse grupo de WhatsApp e vai fixar ele lá em cima. Mas eu tenho outros grupos do trabalho. Escolhe um para eliminar e deixa esse como principal, lá em cima. É o primeiro que você vai ver. Por quê? Porque toda vez que você for olhar o WhatsApp, toda vez que você for olhar a rede social, você vai clicar nele lá para você lembrar daquilo que você viu no seu devocional. Lembra que, e esse a gente já vai para a última ferramenta. Lembra que o salmista no capítulo 1 vai dizer, e na sua palavra medita de dia e de noite? Lembra que em Provérbios fala, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti? É você
estar o tempo inteiro meditando na palavra de Deus, o tempo inteiro lembrando do que Deus falou no seu coração. Não adianta nada você fazer devocional, leu ali o livro, leu a Bíblia ali como um livro qualquer, botou no canto, beleza, Senhor, abençoe essa leitura em nome de Jesus, amém. Não vai adiantar muita coisa. Você tem que estar lendo a Bíblia o tempo inteiro. Tem que estar lembrando o que Deus falou com você o tempo inteiro. Lembra do salmista? E na sua palavra medita de dia e de noite. Então, essa é uma dica para que toda vez que você for olhar no WhatsApp, você, antes de eu olhar o que eu ia olhar realmente, deixa eu ler o versículo de novo, deixa eu ver a aplicação. Então, o tempo inteiro você vai estar lembrando daquilo que Deus falou com você. E por último, oração. Você orou para começar, ora para terminar. Primeiro você orou pedindo para que Deus falasse o seu coração. Ele já falou. Agora você vai pedir para que Deus te ajude a praticar aquilo que Ele está falando com você. Afinal de contas, Deus está falando, você tem que obedecer. Então, nesse contexto, se Deus está falando, te mostrando que Ele pode te usar, que Ele quer te usar para que você seja bênção, peça a Deus que te dê oportunidades para que você execute isso, para que você seja bênção na vida das pessoas. Então essas são algumas ferramentas simples para começar que você pode utilizar para começar o seu devocional. No começo pode parecer um pouco complicado, mas é muito simples. Você vai demorar aí 10, 15, no máximo 20 minutos para fazer um devocional. Fazer uma oração, ler o texto, prestar atenção naquilo que está falando mais com você, aquilo que está chamando a sua atenção. Se ainda assim você não conseguir, você vê um verbo, vê o que está acontecendo ali, os verbos e as ações, destaca, separa isso, coloca lá no seu grupo de WhatsApp, tem só você, e toda vez que você for acessar, você lê aquilo ali, e quando terminar o seu devocional, peça que Deus continue falando no seu coração para que você pratique aquilo que você estudou, aquilo que Ele falou ao seu coração. Se você gostou desse conteúdo, siga aqui, curte, compartilha. Que Deus abençoe sua vida. Fique com Deus. Tenha um bom dia.